Olá, bom dia a todos. Espero que estejam a conseguir visualizar-me e ouvir-me bem. Eu estou grato a Deus por esta oportunidade, mais uma vez, de poder, através deste meio, partilhar convosco a palavra de Deus. E esse é o nosso grande objetivo com estas iniciativas, é partilhar a palavra de Deus, ajudar a refletir acerca da palavra de Deus e partilhar convosco aquilo que também Deus vai trazendo ao nosso coração. Nesta manhã nós vamos fazer uma reflexão sobre um texto muito conhecido. Eu quase que me atrevi a dizer que nem é necessário abrir a Bíblia, principalmente para os que a conhecem e que estão familiarizados com ela. E mesmo não estando, admito que este texto é de facto muito referido, muito pregado, e mesmo os que não conhecem tanto a Bíblia, talvez num momento ou noutro já tiveram contacto com esta declaração de Jesus. Eu estou-me a referir à frase que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16, uma declaração que Jesus faz naquele célebre diálogo entre ele e Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre esta declaração que nós vamos refletir nesta manhã, meditar um pouco nesta manhã, e para isso eu convido-vos a continuarem na minha companhia, neste caso, e procurarem ficar sensíveis também à revelação de Deus, porque isso é absolutamente essencial. Então, quero convidar-vos a termos uma oração, um momento de oração inicial, precisamente pedindo a Deus que nos assista pelo seu Espírito e com o seu Espírito nesta meditação das Escrituras. Pai, nesta manhã queremos agradecer-te por este dia de vida que nos concedes e por este maravilhoso privilégio que temos de ficar diante da Bíblia Sagrada, deste livro precioso, da Tua Palavra para nós. E a nossa oração é para que Tu nos guies, na verdade, a nossa oração é para que Tu fales aos nossos corações, Te reveles a cada um de nós e Tu possas alimentar a nossa alma, Tu possas esclarecer o nosso entendimento e possas também vir ao encontro das nossas necessidades. E Tu conheces-nos, Senhor, tão bem, melhor do que nós próprios, e conheces todas as pessoas que estão neste momento a ficar diante desta reflexão, deste devocional. Eu oro por cada um, Senhor, para que Tu possas ministrar a cada vida e que neste tempo e ao pensarmos na Tua Palavra possa haver um encontro contigo e possa haver uma experiência contigo. Oramos, Pai, pedimos-te no nome de Jesus e para a Tua glória. Então, João 3,16, vamos ler novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Muitos pregadores têm dito, e eu concordo, que esta declaração de Jesus resume todo o Evangelho. Podíamos dizer que este texto, este versículo, como nós referimos, é um concentrado do Evangelho. Está a ver um concentrado? Está a ver o que é um concentrado de um sumo? Está ali tudo. Depois só temos que acrescentar água, diluí-lo, mas o açúcar, o sabor da fruta, com todos os condimentos estão ali colocados. E alguém diz que este texto, esta declaração de Jesus, é o concentrado, é o Evangelho de forma condensada. E nesta palavra, nesta declaração de Jesus, nós temos os pontos essenciais, temos as verdades essenciais do Evangelho. Por isso, uma das formas de abordarmos esta frase de Jesus é meditarmos nela palavra por palavra, porque de facto é riquíssimo esta verdade que aqui Jesus declara. E não vai ser a nossa meditação, não vai ter esse formato, mas queremos ficar aqui neste texto e tirar dela a grande verdade que Jesus está a transmitir a este homem que o procurou com uma consciência
de que Jesus era um mestre vindo de Deus, porque só assim ele conseguia compreender os milagres que ele operava, e é assim que ele se aproxima de Jesus. Mas Jesus desenvolve a conversa e confronta Nicodemos com a sua grande necessidade de ter um encontro com Deus e nascer de Deus. E nesse diálogo, nessa apresentação acerca do novo nascimento, desse milagre que tem que acontecer na nossa vida, Jesus, a um determinado momento da conversa, faz esta declaração. Então, este texto é o Evangelho concentrado, é o Evangelho na sua forma mais densa, podemos dizer assim. É um bom resumo das boas notícias que Jesus veio trazer ao mundo. Ora, se esta frase é um concentrado do Evangelho, não nos podemos esquecer que o Evangelho de Jesus, as boas novas do Evangelho, são o centro da Bíblia, são o tema da Bíblia. Este grande livro, composto por 66 livros, tem um tema, tem um assunto, tem uma mensagem, e a mensagem da Bíblia é o Evangelho. E o Evangelho está concentrado numa pessoa, Jesus. Então, estamos diante de uma chave. Há muitas pessoas às vezes ficam com dificuldade, mas a Bíblia é muito densa, a Bíblia é às vezes muito confusa, às vezes é muito difícil de penetrar naquelas verdades todas. Hoje estamos a procurar a refletir sobre a Bíblia e discernir nela as suas verdades essenciais. E este texto ajuda-nos nessa abordagem. Estávamos a dizer, o Evangelho está concentrado neste versículo, o Evangelho é o tema central de toda a Bíblia, e dissemos também que o Evangelho, no fundo, resume-se a uma pessoa, Jesus. Ele trouxe as boas notícias e ele próprio é em si mesmo a boa notícia, a boa nova. E olhando para o texto, Jesus está a falar de si mesmo. Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele próprio. Deus amou e Deus entregou Jesus, deu Jesus, para que todo aquele que nele creia, nele em quem? Em Jesus, não se perca, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus claramente apresenta-se como a chave e podemos dizer o condimento principal deste concentrado que é o Evangelho. Perdoem-me assim a ilustração. Mas se ele está aqui a concentrar o Evangelho, ele está a focar-se, ou ele está a assumir claramente que ele é a parte essencial do Evangelho, porque ele é a dádiva de Deus e porque nele o homem deve crer e deve confiar. Então, eu gostava de sublinhar aqui duas grandes verdades que nós encontramos neste versículo, ou se quiserem, uma verdade composta por duas partes, ou assenta em dois fundamentos. O amor, Deus é amor, Deus amou, o amor, e o propósito de Deus, a intenção de Deus, a vontade de Deus. Deus amou, é o início, é a primeira parte, isto é só uma frase. A primeira parte desta frase é porque Deus amou o mundo que deu, portanto o amor, a grande motivação de Deus, a grande essência de Deus. João vai nos revelar depois no seu Evangelho, na sua carta, aqui estamos no Evangelho de João, mas depois nas suas cartas, numa delas, João vai nos revelar que Deus é amor. Então, uma das verdades que nós encontramos acerca de Deus e acerca da mensagem e acerca do Evangelho é esta: Deus é amor, Deus ama-nos. Esta é a primeira grande verdade. A segunda é: Deus tem um propósito. Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de propósito. Deus tem uma vontade, Deus tem uma intenção, Deus tem um trabalho, Deus tem uma ação, Deus tem um objetivo. Deus tem um objetivo. E o objetivo é a vida. Ele dá a Jesus para que possamos crer em Jesus para termos vida. Deus ama-nos e Deus tem um propósito: proporcionar-nos vida. Esta é a ideia que eu quero partilhar nesta manhã. Deus ama-nos e Deus tem uma intenção. A sua vontade
é proporcionar-nos vida, oferecer-nos a sua vida, a vida eterna, a vida de Deus. Esta é a verdade que nós encontramos. Estas são as duas grandes verdades que encontramos neste concentrado do Evangelho. Se podíamos ficar por aqui e pensarmos assim, a Bíblia resume-se em quê? Nestas duas grandes realidades. Deus ama-nos e o seu grande objetivo é proporcionar-nos a sua vida. É o resumo da Bíblia. E a chave disto é Jesus. A chave de tudo isto é Jesus. Por isso é que Jesus está a apresentar-se aqui e apresenta-se em muitos outros textos. Um outro texto onde encontramos a mesma realidade é as suas palavras aos discípulos, objetivamente a Tomé, na sua dúvida, quando Jesus lhe diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é em Jesus, e é quando nos focamos em Jesus que nós discernimos o amor de Deus e nós percebemos qual é o plano e o propósito de Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus, diz Paulo aos Romanos, é boa, é perfeita e é agradável. E qual é a vontade de Deus? Num resumo, qual é a vontade de Deus? É proporcionar-nos a sua vida, é conduzir a sua criatura, a humanidade, a desfrutar da sua vida, da vida de Deus, da vida eterna. Deus ama-te e Deus quer que tu a experimentes, vivas e permaneças na sua vida, na vida eterna. Note, e não pretendo alongar-me muito. Eventualmente vou fazer o que já fiz há uma semana ou duas atrás. Eventualmente na sexta-feira voltamos ao mesmo assunto. Deixem-me dizer-vos, tenho estado a digerir esta forma de olhar para a Bíblia concentrado nestas duas lentes, nestas duas perspectivas, neste discernir de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de afeto e de afetos, e Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de sentido. E isto ajuda-nos a discernir muitas coisas. E, de facto, quando nós entramos nesta perspectiva que é a que eu encontro nas Escrituras, e quando nós encontramos Deus como Ele é, nós conhecemos, nós percebemos, nós entendemos, nós discernimos também a vida, nós encontramos-nos a nós próprios e, eventualmente, quando Deus se revela nesta dimensão, talvez a nossa própria vida ganhe sentido, ganhe sabor, porque nós ficamos sempre diante destas questões existenciais. Quem é Deus? Porquê a vida nesta forma e nesta dimensão? E depois há muitos porquês e muitos paraquês. E neste texto nós temos a resposta. Se Jesus é o centro, ele se assume como o centro desta verdade, aqui a questão é: porquê Cristo? E para que Cristo? Porquê e para quê? E a resposta é: por causa do amor e para termos vida. Por causa do amor de Deus. Porquê Cristo? Porquê a cruz? Agora que estamos a fazer o rescaldo da Páscoa. Porquê a cruz? Por causa do amor de Deus e para termos vida. Deus é amor e Deus é um Deus de propósito. Há um propósito nisto tudo. Há um propósito em Deus. E essa é a verdade que nós temos que discernir. E isso vai nos ajudar a entendermos a nós próprios e a encontrarmos resposta para algumas coisas e, eventualmente, encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa existência. Fique comigo por mais alguns minutos. Pensemos em Jesus. Nestas duas verdades, compreendemos e entendemos a vida de Jesus. Amor e vontade, propósito do Pai. Os milagres, os sinais, as maravilhas que Ele fez. Quando lemos o relato dos Evangelhos, os evangelistas que os escrevem fazem referência, inspirados pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito que inspirou toda a Bíblia, o registro, muitas vezes, ou em alguns momentos, salienta esta realidade. Diz que Jesus, movido de íntima compaixão, olhava para as multidões e, movido de íntima compaixão, ensinava, curava, restaurava, ressuscitava, movido de íntima compaixão. Toda a ação de Jesus
tem como motivação, como o nosso colega pastor Bruno ontem nos levou a refletir, a importância de termos a motivação certa. Em Jesus nós encontramos. Qual foi a grande motivação de Jesus para tudo o que ele fez e tudo o que ele disse? Até para a sua própria encarnação. Foi o amor. Movido de íntima compaixão. Então, o amor de Deus está na pessoa de Jesus e nesse amor entendemos a sua passagem e a sua presença na história da humanidade. Movido de íntima compaixão. Quando lhe perguntaram, Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Como é que tu resumes toda a lei? Como é que Jesus resumiu? Qual foi a forma de Jesus apresentar toda a lei e apontar-nos o caminho para a cumprirmos? Ele disse, resume-se em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Amor. O grande desejo de Deus ao deixar-nos a lei foi que o amássemos e que nos amássemos. Amor. Tudo se resume ao amor. Tudo o que Jesus fez por amor, e ele entendia a lei e cumpria toda a lei na lei do amor. Então, porquê? Porquê que ele nos criou? Porque ele nos ama. Para experimentarmos o seu amor. A única motivação, a única razão que encontramos para Deus nos ter criado é o amor de Deus. Ele fez-nos porque Ele é um Deus de amor e Ele fez-nos para nós experimentarmos a sua dimensão de amor. Então, em Jesus, amor. Em Jesus, propósito e vontade de Deus. Estamos em João 3, se formos a João 4, num outro encontro incrível, que foi o de Jesus com a mulher samaritana, porque Jesus não fez acepção de pessoas e ele recebeu o Nicodemos, o mestre da lei, durante a noite, que procurou Jesus durante a noite, e foi ao encontro da mulher samaritana em plena luz do dia. Quando ela, numa hora menos adequada, se deslocou àquele poço. E depois do diálogo, e depois de tudo o que Jesus fez com aquela mulher, vieram os discípulos, porque eles tinham saído e tinham deixado Jesus para ir às compras. E quando eles vieram ter com Jesus, eles ofereceram-lhe comida, porque foi por isso que eles tinham ido à cidade. E disseram, mestre, come. E a resposta de Jesus foi assim, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E eles ficaram muito admirados e falavam uns com os outros, mas eventualmente será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus respondeu-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Realizar a sua obra. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito. E entendemos e discernimos a vida de Jesus no amor de Deus, e Jesus moveu-se em amor e por amor, e apontou-nos o amor como o cumprimento de toda a lei, mas também encontramos na vida de Jesus esta verdade. Qual é esta verdade? Esta verdade de que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e a vida de Jesus entende-se como o cumprimento do propósito de Deus. Ele veio para fazer a sua vontade. E Ele disse aos discípulos, sim, comer é importante. Ele era um homem, 100% homem, ele tinha que se alimentar. Mas aquilo que o motivava, aquilo que o sustentava, aquilo que lhe dava prazer, aquela que era a sua grande intenção, muito mais do que a comida, era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Porque ele sabia que tinha vindo dentro do plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o plano do Deus Trino. Ele tinha-se feito homem e ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Então, estas duas verdades estão também em Jesus. Deus ama-nos e há um plano, há uma vontade. E quando Jesus na cruz está a expirar, está a terminar a sua vida, Jesus diz, está consumado. Ou seja, a tua vontade está satisfeita, está realizada. A obra que me deste a fazer, eu fiz, eu cumpri. Porque esta era a sua grande motivação. A sua grande motivação e a sua grande intenção. Fazer a vontade de Deus. Nesta manhã, esta é a grande verdade que eu gostava de sublinhar. Não se esqueça. Deus ama-nos e Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Há uma vontade divina. E Jesus revela-nos que o Pai continua a trabalhar
Deus não para de trabalhar. Ele está a assegurar que o seu plano se concretize e se realize. O da redenção foi consumado em Jesus, mas o plano, qual é o plano? Qual é a vontade? Proporcionar-nos vida. Deus está empenhado em que nós alcancemos e desfrutemos a sua vida, a vida eterna. E hoje o seu grande trabalho, a sua grande ação chega até nós na pessoa do Espírito Santo, a pessoa divina do nosso amigo e consolador Espírito Santo. O Espírito Santo está a trabalhar, agora mesmo ele está a trabalhar. Agora mesmo ele está a agir para nos ajudar a alcançar o amor e experimentarmos a vida que ele tem para nós, porque esse é o propósito de Deus. Esta continua a ser a grande intenção de Deus. Pense em Deus com estas duas lentes, nesta perspectiva. Talvez assim o nosso coração se aquiete nas circunstâncias que estamos a viver. E nós fazemos a pergunta: porquê? Porquê isto? Para quê? Não se esqueça sempre desta verdade, porque Deus é imutável, a sua palavra é inerrante, não tem falha, não tem erro. Esta é a grande verdade. Deus ama-nos sempre, Deus está a amar-nos sempre, e o seu grande propósito é proporcionar-nos vida. Esta é a grande razão de todas as coisas que Deus está a desenvolver. Mesmo quando as circunstâncias nos possam querer aparentar o contrário. Não conseguimos discernir, não conseguimos ver e focamos-nos nas circunstâncias, nas dificuldades, e todos estamos conscientes das dificuldades e das circunstâncias que estamos a viver hoje. Mas não se esqueça, essa é uma parte da realidade, mas há uma outra grande realidade, está confirmada, comprovada, atestada. Deus ama-nos. E Deus tem um propósito, e Deus tem um plano. E o seu propósito é proporcionar-nos e atrair-nos e conduzir-nos à vida. À vida. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar para vós. Alguém pode estar, naturalmente, com muitas questões, outras questões. Então como é que se entende todas as dificuldades, todas as dores, todos os constrangimentos, as frustrações? Certamente isso terá a ver com a nossa humana reação, resposta, posicionamento a Deus. É a quem Deus é e ao que Ele faz. Não esqueça o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este texto também nos fala de uma outra realidade. Fala-nos de uma realidade de morte, fala-nos de uma necessidade humana que motivou a vinda de Jesus, a oferta de Jesus ao mundo, e fala-nos de uma grande necessidade que temos de crer nele para superarmos a condição em que nos encontrávamos. Ele veio porque nós precisávamos dele. Há aqui uma necessidade manifesta. E a intenção de Deus é alcançar-nos com o seu amor e tirar-nos dessa condição de perdição. O texto diz o porquê para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. De facto, a nossa condição não é uma condição favorável. E por isso Deus age desta forma. E esta é outra reflexão que temos que fazer. O nosso grande problema, o nosso grande pecado, a nossa grande morte é quando nós nos afastamos do amor de Deus. Nos entregamos a outros amores. Fazemos de outras coisas o nosso amor. Fazemos outros deuses. Fazemos de nós próprios o nosso próprio Deus. Amamos-nos a nós, amamos as nossas necessidades, esquecemos a vontade de Deus e pomos a nossa vontade ou outras vontades ou outros propósitos, construímos a nossa vida para alcançar outros propósitos, outros objetivos e desfocamos do amor de Deus e desfocamos da vontade e do propósito divino. E essa é a nossa perdição. Então a nossa grande necessidade é focarmos em Cristo, porque em Cristo e por Cristo nós podemos discernir, experimentar e conhecer o amor de Deus e sair dessa condição de pecado, de perdição, de morte e experimentarmos a vida que Deus tem, a vida que Deus é, a vida que Deus nos oferece. Então veja,
de facto, há um amor, há um plano, Jesus veio consumar essa, e veio manifestar, veio manifestar o amor e consumar o plano do Pai. É-nos oferecido isso, tudo isso gratuitamente, mas tem que haver uma resposta da nossa parte. Para que todo aquele que nele creia, tem que haver um acolhimento da nossa parte. Nós temos que escolher confiar neste amor divino, aceitar este plano divino e encontrarmos com Cristo. Era isso que ele estava a dizer a Nicodemos, para que possas nascer de novo, para que possas nascer para a vida eterna, para que possas experimentar. Tens que passar por esse processo, tens que ter esse encontro com Deus, tens que te encontrar na tua condição de pecador e reconhecer que só Ele te pode proporcionar a vida e a vida eterna. Amém? Não esqueças isto. Deus ama-te e Deus tem um bom plano. E o seu plano é que tu experimentes vida e vida com abundância, vida e vida eterna. Quando nós acolhemos isto no nosso coração, cumpre-se a palavra de Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E quando acolhemos a palavra, quando acolhemos a mensagem, as boas notícias do Evangelho, quando acolhemos Jesus, então a vida ganha outro sentido e a paz permanece, mesmo que estejamos cercados por um vírus, mesmo que estejamos a lutar com sérias dificuldades de diferente ordem. Este amor sustenta-nos. Esta vida supera tudo. É fantástico quando nós somos alcançados pelo poder do Evangelho e deixamos que ele transforme nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e saboreamos esta vida eterna, que não é só a dimensão pós-morte. A vida eterna é a vida de Deus, é agora, é Deus agora connosco, é nós em Deus e Deus em nós, através de Cristo. E a vida ganha sentido, a vida ganha sabor, a vida ganha sabor. E a minha oração é para que o Senhor possa ajudar e me possa ajudar a mim a conhecer mais e mais este Deus e a experimentar mais e mais este amor e a fazer da sua vontade o centro da minha vida e submeter-me à sua vontade, seja esse também o foco e o propósito e a minha escolha e a minha determinação todos os dias da minha vida. Permanecer nessa fé, permanecer nessa entrega, nessa confiança. Porque este crer em Jesus não é só uma declaração que eu faço um dia na vida. Um dia eu declarei que Jesus é. Não, este crer é acolher totalmente este amor, ser constrangido por este amor e é submeter-me à sua vontade. Portanto, é uma decisão para a vida. É uma decisão para a vida, não pode ser uma coisa de momento, não é uma declaração apenas. O que é que eu tenho que dizer? Que palavras é que eu tenho que repetir? Não, é muito mais do que isso. É por isso que Jesus fala, depois de sermos seus discípulos, estarmos dispostos a morrer para nós próprios e assim ganhamos a vida, não é? E a vivermos para Ele. Que o Senhor vos possa fortalecer, nos possa ajudar e se possa revelar aos nossos corações. Eu gostava de concluir com uma oração. Estamos a orar pela irmã Umbelina. Ela está num processo de cirurgia e penso que hoje mesmo será submetida, pelo menos era assim que estava agendado. Hoje mesmo ela será sujeita a uma cirurgia. Estamos a orar por ela. Estamos a orar pelo Marcos também, que é um jovem da igreja que está a passar um processo de quimioterapia e que na última semana estava com as suas defesas muito, muito fragilizadas. Mas pela última conversa que tive com ele, ontem, creio, a febre estava a passar e ele estava a sentir-se melhor. Vamos orar para que o Senhor possa também confirmar essa recuperação e esta restauração e orar para que o Senhor o possa curar completamente desta enfermidade, através destes tratamentos, ou que Deus possa agir de forma sobrenatural. Mas a nossa oração é para que o Marcos tenha vitória sobre esta enfermidade e nós damos graças a Deus pela sua vida e pelo seu testemunho também de fidelidade ao Senhor. Estamos também a orar pelo Laércio, pela sua família
o irmão nosso da igreja que também ficou afetado pelo vírus, e o último teste, ele estava já a fazer testes para ver se a situação estava superada. Teve que fazer 2 testes, um deu negativo, outro deu positivo, então está a aguardar mais alguns dias para fazer um novo teste, para ter a confirmação de que tudo está superado, mas confirma-se que de facto ele não tem sintomas, está em casa com a família, já não tem sintomas nenhuns, portanto fisicamente estão bem, só falta a confirmação laboratorial, e estamos a orar também pela Eunice Queira, que está também num processo semelhante. E gostava também que orássemos nesta manhã por todas as pessoas que estão a passar este isolamento, este constrangimento que estamos, esta limitação que temos, mas estão a vivê-lo numa condição ainda mais difícil, que é estarem sozinhas na sua casa, por diferentes circunstâncias. De facto, há muitas pessoas que estão sós. Uma coisa é eu estar isolado como eu estou, com a minha esposa e com a minha filha, e até já houve momentos que a casa esteve cheia, quando a Daniela e o Bruno estavam aqui por causa de estarem a fazer os seus estudos. E isto é um tipo de isolamento. Isto é um tipo de isolamento. Um isolamento em que a família está reunida, vários elementos estão juntos. Outro isolamento é quando uma pessoa está sozinha na sua casa. E de facto há muitas pessoas que estão nessas circunstâncias. E aí temos que naturalmente ter consciência que o tempo tem outro peso, o isolamento tem outro peso, e certamente tudo se torna um pouco mais complexo. E gostava que orássemos também, em particular, hoje orássemos em particular por estas pessoas, e são muitas, para que mesmo nestas circunstâncias, e algumas delas não têm estes recursos que muitos temos, e que têm servido para também nos alimentarmos e para minimizarmos este afastamento. De alguma forma estamos próximos, mesmo que seja virtualmente, mas há muitas pessoas, nomeadamente as pessoas com mais idade, não têm estes recursos, e portanto o seu isolamento tem um impacto muito maior, e na igreja temos um número significativo de pessoas. E deixo também aqui uma palavra de encorajamento a todos os irmãos, para que possamos telefonar, possamos mandar uma mensagem. Não podemos ir presencialmente, mas podemos fazer chegar a nossa voz, o nosso amor. Nós estamos a procurar fazer alguns contactos à medida que os dias vão passando, mas seria bom, e acredito que está a acontecer. Este não é só o trabalho do pastor, mas de toda a igreja. Todos nós temos que manifestar este amor e prestarmos este serviço, não é? Uns aos outros, cuidando também uns dos outros. Muito bem, vamos terminar orando a Deus. Pai, nós damos-te graças porque tu te tens revelado exatamente como tu és, um Deus de amor e um Deus com um propósito. Muito obrigado, Senhor, porque nos tens feito experimentar o teu amor e nos tens ajudado a discernir a tua vontade e a conhecer as tuas motivações e as tuas intenções, que são boas. Os teus pensamentos a nosso respeito são bons, os teus pensamentos são de bem, para nosso favor. Obrigado porque nos ajudaste a entender isso, Senhor. E mesmo quando nós recordamos dias difíceis pelos quais já atravessámos e passámos, até se calhar foi nesses tempos mais negros da nossa vida que podemos experimentar e podemos contemplar de uma forma ainda mais clara o teu cuidado e o teu amor por nós. Obrigado porque nos ajudaste e nos guardaste, e obrigado porque te revelas, obrigado pela ajuda, pela ação do teu Espírito Santo. Muito obrigado pela Bíblia Sagrada, obrigado por esta palavra preciosa que nos tens deixado. E a minha oração, Senhor, é para que nos continues a ajudar, e nesta manhã em particular, ou no momento em que alguém possa ouvir ou refletir sobre este texto e sobre esta meditação, Senhor, eu oro para que possa ter um tempo de encontro contigo, um tempo de revelação. Espírito de Deus, possas ministrar a cada coração, Senhor, porque sabemos que precisamos de Ti, até para isso mesmo. Tu estás para além da nossa capacidade intelectual, tu estás para além da nossa razão, das nossas lógicas. Nós precisamos da Tua revelação. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cada dia, para permanecermos focados em quem Tu és e o que Tu tens para nós. Louvamos-te por Jesus Cristo, louvamos-te pela pessoa de Jesus Cristo, louvamos-te pela sua vida, louvamos-te pelos seus ensinos, louvamos-te pela sua morte, louvamos-te pela sua ressurreição, louvamos-te pela sua obra redentora. Sim, porque por causa de Cristo a redenção, a salvação pode ser uma realidade para nós. Obrigado porque a vida eterna nos tem alcançado através de Jesus Cristo. Obrigado porque já podemos viver essa vida divina, essa vida que faz sentido, essa vida
do amor, da justiça, da santidade, essa vida que está em Ti, Senhor, e que nos realiza e que nos preenche. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos, por amor do Teu nome, a participar na Tua obra, a estarmos empenhados neste serviço, estarmos sujeitos a essa vontade, como o Teu próprio Filho nos ensinou, a buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. Ajuda-nos a estarmos alinhados contigo, Senhor, porque essa é a nossa verdadeira paz, a nossa verdadeira realização. Queremos orar ainda nesta manhã pela irmã Umbelina, Senhor, que Tu possas estender a Tua mão sobre ela e se confirmar hoje a sua cirurgia, que Tu possas usar aqueles médicos e que a Tua filha possa ter vitória sobre esta enfermidade. Ao despertar, ela possa sentir a Tua presença e sentir, Senhor, a Tua cura sobre o seu corpo. Por amor do Teu nome, age e dá glória ao Teu nome. Também no processo do Marcos, nós oramos para que Tu possas confirmar, Senhor, a sua recuperação plena, não só deste ciclo de tratamentos, mas a sua vitória e também a vitória sobre o seu corpo, Senhor, esta enfermidade que o tenha cometido. Senhor, oramos para que o seu testemunho possa impactar muitas vidas ainda e o Teu nome possa também ser glorificado. Oramos também, Senhor, pelo irmão Laércio, oramos pela Eunice Sequeira, oramos por todas as pessoas que estão a lutar contra este mal que tem tocado a humanidade. Senhor, oramos para que nos dês vitória e neste processo nos dês também paciência e capacidade de resistência, de superação, para aguardarmos outros dias, outros tempos, Deus, mas que este tempo possa ser bem aproveitado. Ora em particular pelos amados irmãos que estão na condição de isolamento mais pleno, mais doloroso, que é estarem sozinhos na sua própria casa, sabendo que Tu és a grande companhia, Tu estás presente, e oramos para que Tu possas fazer sentir o Teu abraço e o Teu amor a cada um deles, e que isso possa ser feito também através da nossa própria vida, através da ação da Tua Igreja, possas mobilizar cada coração e cada um de nós a manifestarmos o Teu amor, Senhor, àqueles que estão em condições mais fragilizadas. Ajuda-nos e abençoa-nos ao longo deste dia, guarda-nos, Senhor, e que esta palavra possa fazer eco nos nossos corações ao longo deste dia, que o Teu Espírito Santo nos lembre da mesma e que haja meditação, haja ministração da Tua parte aos nossos corações, haja vida, Senhor, na medida em que reconhecemos a nossa necessidade de Ti, o nosso pecado, e possamos colocar em Ti toda a nossa confiança. Queremos crer, queremos colocar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor, porque sabemos que aí nós alcançamos o Teu perdão e a Tua graça nos alcança, Pai. Te pedimos, Te agradecemos estas coisas no nome de Jesus e para a Tua eterna glória. Amém. Amém. Deus vos abençoe o resto do dia cheio da presença de Deus no amor e descobrindo o seu propósito para este dia na tua vida. No nome de Jesus, até à próxima, assim nos despedimos.